explicar assim rapidamente o que que é a dedução do imposto de O renda. que é dedução? Aham. Dentro do imposto de renda, são algumas despesas ou algumas informações que a gente consegue incluir que a gente reduz a base de cálculo. Então, assim, a base de cálculo são todos os rendimentos, né, que a pessoa pode ter tributáveis. E quando a gente inclui. Tá bom assim? Tá ok? Tá bom, tá bom. Entendendo. E quando a gente inclui essas deduções, a gente reduz essa base de cálculo, que é a base para aplicação da alíquota do imposto, entendeu? E aí isso aí é como se fosse uma compensação por você não ter utilizado o serviço público? Seria alguma coisa assim? Não, não. Por que que... Na realidade, você tem rendas que são o quê? Rendas tributáveis e rendas isentas e renda de tributação exclusiva. Tá? São 3 tipos de renda que geralmente a gente tem. O que é renda tributável? É toda a renda que você recebe fruto do teu trabalho. Renda isenta, por exemplo, a rendimento de caderneta de poupança é uma renda isenta. Às vezes, de repente, um benefício, porque você é doente, recebe um benefício, uma pensão, e aquela renda ela pode ser isenta, tá? E você tem a renda de tributação exclusiva. Quando você faz aplicação, por exemplo, em bolsa de valor e tudo mais, você retém o imposto de renda, mas aquilo você não tem como restituir. Aquele imposto de renda é pago e, tipo, perdeu. Tá? Não tem como Desculpa a minha devolver de nada. pergunta leiga de novo, mas reter o imposto de renda significa o quê? Retenção na fonte é o seguinte. Já é descontado O que a automático. Receita Federal faz? Olha só, você está me pagando um aluguel, Aham. tá? Então eu tenho que pagar o tributo. O que ele fez? Ele criou uma obrigação de você fazer a retenção. Para justamente você ter que declarar para a Receita Federal que reteve aquele imposto que você me pagou. Aí- Então ele sabe que você me pagou e eu tenho que pagar. E você, Entendi. no caso, vai antecipar esse imposto. Aí você já Você vai desconta pagar no valor do aluguel esse valor, esse exatamente. retido na fonte. E você já pagou aquele imposto, entendeu? Entendi. E aí pode ter. Agora que eu tô conseguindo encaixar as coisas. E aí, se Aí- no caso eu pago esse retido na fonte é a maior alíquota? E, Não, depende muito do rendimento que você for ter ali, entendeu? Não, Mas se eu depende tiver- do volume do rendimento. não- Começa com 1903, por exemplo, de pessoa física. A gente está falando de declaração de pessoa física. Mais ou menos 1903 e 98, né, para ser mais preciso. Você tem ali, a partir desse valor que você receber acima disso, aí o certo é você já pagar um imposto de renda ali isso eu estou falando de aluguel, você tem a retenção na fonte, né? Se não for de aluguel, você tem assalariado, você já é descontado em folha, certo. né? Então, acima desse valor, você já tem que reter esse imposto de renda e já adiantar para a Receita Federal. E depois, na declaração de imposto de renda, que é o que a gente está no prazo agora, a gente vai fazer declaração de ajuste para saber o quê? O que você pagou a mais ou pagou a menos. Essa declaração, o nome de ajuste é justamente por isso, para saber o tanto que você pagou e o tanto que você teve. Até porque, nesse meio tempo ali, eles não estão considerando as despesas dedutíveis. Então, é Entendeu? isso que eu ia voltar. tá pagando, Entendi, né? entendi. Aí, na hora que você vai fazer essa declaração de ajuste, aí você vai dizer assim, olha, eu tive isso de renda, paguei isso, adiantei isso de tributo, porém eu tive algumas despesas dedutíveis. Quais são essas despesas dedutíveis? Médico, saúde, previdência privada, por exemplo, dependendo da tua renda, você pode até 12% da tua renda tributável, você pode aplicar no PGBL, porque tem 2 tipos de previdência, tem o PGBL e o VGBL. O VGBL não é dedutível. Então, assim, até para a tua aplicação, a gente precisa entender para poder dizer, olha, você pode fazer o PGBL, porque o PGBL vai ser vantajoso para você. Você vai colocar 12% lá, aquele dinheiro vai render, e às vezes, no passar dos anos, o que aquele dinheiro rendeu já pagou o tributo e ainda sobrou dinheiro, entendeu? Porque quando você sacar também, você vai ter que pagar o tributo, porque aí vai voltar como renda tributável. Que às vezes as pessoas também acham assim, não, então eu tive desconto. Não é bem desconto, é porque você está aplicando, né? Quando você tem dinheiro de sobra, né? Muito difícil acontecer isso, mas tem. Então, no final da entrega da declaração, se for constatado que eu paguei, que eu devo menos do que eu já paguei retido na fonte, tem a restituição. Restituição Exatamente. para quem houve retenção. Entendi. Isso pra é quem importante porque, entendi. assim, chega algumas pessoas perguntando assim, quero ver se eu tenho alguma coisa para me receber de volta aqui. Eu falei, mas tu não pagou nada, cara. Tadinho, né? Mas assim, sendo que hoje, pela declaração aqui, tem muitos anos que eles não aumentam essa também tabela. Então, hoje, por exemplo, R$ 1.903. É pouco, né? R$ 1.903, a gente está falando do quê? De um salário
Salário um pouco menos de um Um e pouco meio, né? menos de 1,5. Menos de um e-mail, né? Menos de É um e meio. menos de 1,5 salário. Então, hoje, assim, tá chegando um monte de gente lá no escritório, por exemplo, cara, meu CPF tá bloqueado. Ah, mas por que teu CPF tá bloqueado? Ah, já sei, tu teve renda, só que tu não sabia que tinha que entregar a declaração de imposto de renda. Porque às vezes é uma pessoa humilde, que está Nem recebendo um imagina pouco e que nem tem uma imagina obrigação, que né? tem uma aplicação, que tem uma obrigação para fazer. Aham.